aula de hoje vai ser sobre polígonos. O que é um polígono? É uma figura geométrica. A palavra significa poli, muitos. Gonos, ângulos, muitos ângulos. Então, um polígono é uma linha poligonal fechada, formada por segmentos que são consecutivos, um na frente do outro, e que se fecham. Os elementos de um polígono são os seguintes. Nós temos os vértices, que são aquelas quininhas, né? E são as extremidades de segmentos que se formam no polígono. Os lados são esses segmentos de reta que formam o polígono, que está em azul e em branco aí na ilustração. Os ângulos internos são as aberturas internas, como aquela marcação pretinha ali, escrito ângulo, tá vendo? Ali é um ângulo interno, porque está dentro da figura. E tem também os ângulos externos, que são lados de fora, o lado oposto a esse ângulo interno. Unindo um vértice qualquer a outro vértice do outro lado, nós obtemos a diagonal, que é essa linha amarelinha aí no meio da figura. Ela parte a figura em duas partes iguais. Então, a diagonal vai de um vértice de um lado até o outro vértice do outro lado da figura. No triângulo, já vai de um vértice até o meio do lado de baixo do ângulo, da semirreta. Os tipos de polígonos podem ser planos e não planos, convexos e não convexos, regular e irregular. Vamos entender cada um deles agora. Polígonos planos são aqueles que não têm altura. A gente vai e desenha ele na folha do caderno, eles não têm altura, então eles são planos. E os não planos são aqueles que já têm uma altura, como as pirâmides, os dados, né, o cubo. Convexo e não convexo. Convexo é quando você faz qualquer linha dentro de um polígono e ela não sai dele. Já o não convexo, ele é quando tem um segmento com extremidades nele, mas pelo menos um ponto fora. Olha ali, a linha que foi marcada dentro do polígono acabou passando fora do polígono para ligar outro ponto. Então, esse aí é não convexo. Você fez um ponto em um outro ponto em outro lugar e na hora de ligar os pontos passou do lado de fora. Regular e irregular. O regular é aquele em que todos os lados e ângulos têm a mesma medida. Já o irregular tem ângulos ou lados com medidas diferentes. Olha ali no primeiro exemplo, todos os ângulos e os lados têm o mesmo tamanhozinho e o mesmo grau de abertura do ângulo. Já na outra figura, não, ele já tem lados diferentes e ângulos diferentes. Vamos conhecer um pouco dos polígonos agora, nomenclatura ou nomes. Círculo, quadrado, triângulo, retângulo, pentágono, tem 5 ladinhos, né? 5 retas aí, 5 segmentos de reta ou semirretas. Losango, hexágono, trapézio e estrela. Esses aí são mais comuns, né? Nós já conhecemos. O hexágono, por exemplo, ele tem 6 lados, 6 segmentos de reta, unidos por alguns vértices. Então, esse é o hexágono. Losango tem 4 lados, pentágono 5 lados. Vamos conhecer mais alguns. Olha aí nessa tabela. Triângulo, 3 lados, 3 vértices, ou seja, 3 quininhas, 3 pontinhas, são esses vértices aí que unem os lados. E 3 ângulos. Quadrilátero, está escrito aí com CUA, mas a gente geralmente escreve com QUA. 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Pentágono, 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos. Hexágono, 6 lados, 6 vértices e 6 ângulos, o hexágono. Heptágono, 7 lados, 7 vértices, 7 ângulos. Octógono ou octágono, 8 lados, 8 vértices, 8 ângulos. Eneágono ou nonágono, 9 lados, 9 vértices, 9 ângulos. Decágono são 10, um decágono 11 e dodecágono 12. 12 lados, 12 vértices e 12 ângulos ou aberturas internas. O triângulo é um polígono de 3 lados. Ele é o polígono que possui o menor número de lados. E existem 3 tipos de triângulos: equilátero, isósceles e escaleno. Vamos conhecer cada um deles. O triângulo equilátero,
ele tem os 3 lados com a mesma medida. Então, nós falamos que os lados são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Nenhum lado é maior do que o outro. Todos têm a mesma medida. Se um é 4 centímetros, o outro é 4 e o outro é 4. Então, eles têm todos os lados do mesmo tamanho. Esse é o equilátero. Vamos ver agora o outro tipo de triângulo. É o triângulo isósceles. É todo triângulo que apresenta 2 lados com a mesma medida e um tem medida diferente. Se vocês observarem nesse triângulo aí, amarelinho, 2 lados são com a mesma medida. Esses 2 lados que se encontram no alto, que tem o vértice em comum, que é o A. Já o lado de baixo, a base, que nós chamamos de base, esse que está esbarrando no chão, como se fosse no chão, tem uma medida diferente. Esse é o isósceles, 2 iguais e um diferente. Triângulo escaleno. Esse daí, os 3 lados têm medidas diferentes, ou seja, tem tamanhos diferentes. O lado A até o B tem um tamanho, o lado B até o C tem outro tamanho, e o lado A até o C já tem outro tamanho, é maior do que todos os outros dois. Então, esse é o escaleno. Cada um tem uma medida diferente. O quadrilátero é um polígono que tem 4 lados. Os principais quadriláteros são quadrado, que a gente já conhece, são os lados do mesmo tamanho, retângulo, 2 lados iguais e outros 2 iguais. Então, nós temos também o losango, que é tipo essa pipa, e temos o trapézio, que é como se fosse uma sainha, né? Tem 2 bases, uma base menorzinha em cima e uma base maiorzinha embaixo. Vamos conhecer o trapézio. Olha aí a sainha aí, ó. O trapézio é um quadrilátero que tem apenas 2 lados opostos paralelos. Esse lado, ó, DC e AB. Eles são opostos porque tá um em cima, outro embaixo, e são paralelos porque eles têm a mesma medida entre eles, né? Mas o trapézio, assim como o triângulo, também tem algumas variações. Nós temos o trapézio retângulo, que é esse que forma um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto, tipo a letrinha L, olha ali marcado no vermelho. Temos o trapézio isósceles, que tem 2 lados com a mesma medida, esses 2 ladinhos aí que estão com risquinho preto. E temos o trapézio escaleno, que não tem os lados com a mesma medida, como no caso do triângulo também escaleno, que os lados são de medidas diferentes, tamanhos diferentes. Agora vamos ver alguns polígonos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Olha ali o cubo mágico, uma antena, um cone, né, que é o chapéuzinho do palhaço, a bola e por aí vai. É comum no nosso cotidiano encontrarmos formas geométricas e polígonos em todos os lugares em que estamos. Até nas casas, né, nas roupas. Os polígonos são encontrados em alimentos. Olha aquele tipo de melancia lá na forma de um cubo. Pizza, laranja, bolos, né, e assim por diante. Edifícios como esse daí na Bielorrússia, olha aqui que design diferente. Esse outro no Japão. Então, são baseados em polígonos. Monumentos históricos como a Torre de Pisa, olha só que linda esse formato dela, né, com base num polígono. Alguns móveis e objetos que nós utilizamos. Então, são várias coisas que utilizam, né? Os formatos, a geometria, os polígonos. Até na natureza, olha que gracinha a casinha da abelha, né? Num formato de um hexágono, ou seja, um polígono com 6 lados. No trânsito, muitas formas geométricas, né? Muitos polígonos são usados diariamente. Em certa época, um pensador disse: nos polígonos da vida, vértices se conectam com arestas, ou seja, com os ladinhos do polígono, em sintonia perfeita, como as estrelas de um espaço celeste, repleta de mistérios e beleza incomensurável, ou seja, sem medidas. É impossível descrever a beleza. Pensando nisso, vejam os exemplos de belas artes feitas com polígonos. São quadros que se completam. Lindos, não é verdade? Esses quadros estão custando na faixa de 100 a 170 reais. Caro, barato, devido à sua beleza.
Então, com base devido a nisso, isso, eu vou vou propor lançar um a desafio para vocês. Então, galera, Fiquem ligados. essa foi a nossa aula de hoje sobre polígonos. E o desafio que eu deixo para vocês é fazer um quadro, tipo desses que nós vimos aqui na ilustração, e arrasem nesse quadro, porque vai ficar muito lindo. Quanto mais colorido e com mais polígonos diferentes vocês fizerem, mais interessante fica. Pode ser que fique tão bonito que depois vocês podem mandar para uma gráfica para imprimir e fazer 3 quadros como conjuntos, igual vocês viram nos exemplos. Tenho certeza que vocês vão arrasar. Então caprichem, hein? Depois mandem a foto para eu ver. Um abraço a todos, espero que tenham entendido.